tenho aqui duas calculadoras. Essa é uma calculadora simples, comum. E essa outra é uma calculadora um pouco mais sofisticada, uma calculadora científica. Eu estou querendo saber quanto é que dá aquilo ali. 7 mais 5 vezes 3. Vou fazer primeiro a conta usando a calculadora comum. Olha só. 7 mais 5 vezes 3 igual 36. E agora a calculadora científica. A mesma conta. 7 mais 5 vezes 3. 22. E agora? Como explicar o mistério? Será que uma das duas calculadoras está quebrada? E aquela conta ali, quanto é que dá? É 36 ou é 22? Para compreender o que está acontecendo, a gente precisa pensar com cuidado. Olha só, aqui nessa conta tem 3 números, o 7, o 5, o 3, e 2 operações, a adição e a multiplicação. Na hora de fazer o cálculo, a gente não pode fazer as 2 operações de uma vez. Primeiro faz uma e depois faz a outra. E aí? Qual que a gente faz primeiro, a adição ou a multiplicação? Será que dá na mesma? Vamos ver, primeiro a adição. 7 mais 5 dá 12. E 12 vezes o 3 dá 36. Agora vamos fazer primeiro a multiplicação. 5 vezes 3 é 15. E 15 com mais 7 é 22. Nós estamos vendo que não dá na mesma. Fazendo primeiro a adição e depois a multiplicação, dá um resultado. Invertendo, fazendo primeiro a multiplicação e depois a adição, dá outro resultado. Isto significa que esta expressão numérica é ambígua, que ela tem 2 interpretações. E para eliminar esta ambiguidade é preciso fazer uma convenção, combinar uma regra. E a regra que já foi combinada é a seguinte: numa expressão como essa, faz-se primeiro a multiplicação e depois a adição. Estas expressões têm esse nome porque, conforme nós vamos ver nesse programa, elas são usadas para expressar ideias, expressar modos de pensar. Agora, e o que acontece com a calculadora? Por que uma deu 36 e a outra deu 22? É o seguinte, a calculadora comum, ela está programada para fazer as operações na ordem em que elas aparecem. O 7 mais 5 ela já efetua, dá 12, vezes 3 dá 36. Essa calculadora não está errada. Errado é usá-la para calcular expressões numéricas, ela não foi programada para isso. Já a calculadora científica é programada para calcular expressões numéricas. O IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano, é bastante real, mas a situação que a gente vai apresentar agora é fictícia. Imagine que numa certa cidade o IPTU seja calculado assim. Soma-se a área do terreno, aqui representado por esse retângulo verde, com a área da casa, aqui representada pelo retângulo branco. E o resultado é multiplicado por 1000. Isto dá o total de cruzeiros que a pessoa tem que pagar de imposto. Por exemplo, se a área da casa é 100 metros quadrados e a área do terreno é 200 metros quadrados, 100 mais 200 é 300 e 300 multiplicado por 1000 dá 300 mil. 300 mil cruzeiros é que ela vai ter que pagar de imposto nesse caso. Agora imagine que o prefeito da cidade quer fazer um cartaz explicando para as pessoas como deve ser calculado o IPTU. O cartaz pode ser esse aqui. Para calcular o seu IPTU, some a área de seu terreno com a área da casa e multiplique o resultado por 1000. O número obtido será a quantidade de cruzeiros que você deve pagar. Bem, é claro que o cartaz pode ser esse, só que esse texto é muito longo, isso dificulta a comunicação. Talvez fosse melhor o prefeito fazer um cartaz exemplificando concretamente como é que esse imposto deve ser calculado. Por exemplo, o cartaz podia ser assim: calcule o seu IPTU seguindo o exemplo. Casa 100 metros quadrados, terreno 200 metros quadrados, o cálculo é esse: 100 mais 200 vezes 1000. Só que está errado isso. Não se pode escrever a expressão numérica desta maneira, porque conforme a gente já viu, nesse caso deve-se primeiro fazer a multiplicação para depois a adição. E o que nós queremos aqui nessa situação, ao contrário, é preciso primeiro somar o 100 com o 200 para depois multiplicar o resultado por 1000.
Como indicar isso? Como indicar, neste caso, que primeiro precisa ser feita a adição e depois a multiplicação? Esse problema se resolve assim, olha só. Estes sinais chamam-se parênteses e eles têm por função o seguinte: eles indicam que nesta expressão numérica a gente deve primeiro fazer a adição, 100 mais 200, e só depois a multiplicação. Os parênteses têm nas expressões numéricas a mesma função que a vírgula tem nas expressões do português cotidiano. Eles fazem uma pontuação. Veja inclusive como é que deve ser lida essa expressão. 100 mais 200, pausa, vezes 1000. Vamos recapitular o que aconteceu nessa história do IPTU. Para comunicar, para expressar o método de cálculo, a gente escreveu uma frase, usando o português habitual. Só que aí o texto ficou longo, a comunicação ficou prejudicada. Surgiu então a ideia da gente substituir aquele texto por uma expressão numérica. Só que, assim como no português, para ser eficiente a comunicação, a gente tem que respeitar regras e fazer pontuações, também nas expressões numéricas é necessário combinar algumas regras e fazer a pontuação através dos parênteses. Então veja só, nesta expressão não existem parênteses. A regra é primeiro fazer a multiplicação, depois a adição. 5 vezes 3, 15, com mais 7, 22. Neste caso, existem os parênteses. A gente deve primeiro fazer a adição, 7 mais 5, 12, vezes 3, 36. Mais um exemplo vai ajudar. As duas expressões numéricas são parecidas, só que na de baixo existem parênteses e na de cima não. Aqui a regra é primeiro fazer a divisão e depois a adição. 30 dividido por 5 é 6, com mais 20, 26 é o resultado desta. Na outra, existem os parênteses, primeiro a gente faz a adição. 20 mais 30 dá 50, dividido por 5 dá 10. Resumindo, as regras são essas. Não existindo parênteses, a gente faz primeiro as multiplicações e divisões, e depois as adições e subtrações. Existindo parênteses, a gente faz primeiro os cálculos que estão dentro dos parênteses. A gente vai ver mais um exemplo de uma situação em que uma expressão numérica é usada para expressar um modo de pensar. O brinquedinho todo mundo conhece. Nessa jogada aqui do fliperama, a bolinha subiu, passou pelo mais 14, bateu aqui no mais 4, bateu no vezes 3, depois no mais 7, bateu no vezes 2, no mais 6, enfim. Quantos pontos o jogador fez desta vez? A conta é simples, olha lá. 14 mais 4, 18, vezes 3, dá 54. Com mais 7, 61, vezes 2, 122. Com mais 6, ele fez 128 pontos. Mas agora a gente quer expressar esse raciocínio através de uma expressão numérica. A expressão é a seguinte: 14 mais 4, entre parênteses, vezes 3, mais 7, tudo isso entre colchetes, vezes 2, e finalmente mais 6. E o resultado dessa expressão numérica, como a gente viu agora há pouco, é 128. Só que a expressão numérica contém algo que o 128 não contém. Ela conta uma história, ela mostra como é que a gente raciocinou para chegar no 128. Você se lembra do exemplo, aquela história do cálculo do IPTU. Se a área da casa é 100 metros quadrados e a do terreno 200, naquela situação que a gente imaginou, o imposto se calcula assim: 100 mais 200, entre parênteses para indicar que a adição deve ser feita antes, vezes o 1000. Essa expressão numérica expressa o modo de calcular o IPTU. Só que tem o seguinte: esse cartaz se refere a um caso particular. Nem sempre a casa tem 100 metros quadrados de área e o terreno 200. Como é que se pode fazer um cartaz mostrando como calcular o IPTU em qualquer caso, não apenas nesse caso particular? A gente resolve isso na matemática substituindo números por letras. Olha só.
Esse é o cartaz que se refere a um caso genérico, a um caso qualquer. Calcule o seu IPTU assim. A área da casa em metros quadrados é C. A área do terreno em metros quadrados é T. E o IPTU é calculado somando C com T e multiplicando esse resultado por 1000. A letra C representa um número, a área da casa, e a letra T representa um outro número, a área do terreno. O resultado não é mais uma expressão numérica, é uma expressão algébrica. Quando a gente substitui os números por letras e escreve expressões, essas expressões são chamadas de expressões algébricas. No caso aqui, nós temos uma fórmula para calcular o IPTU que se aplica a qualquer caso. Por exemplo, se a casa do proprietário tem 120 metros quadrados de área e o seu terreno tem 350 metros quadrados de superfície, ele calcula o imposto assim. Substitui C por 120, T por 350, e essa soma, que dá 470, ele multiplica por 1000. O resultado é 470 mil. A vantagem de uma fórmula é que ela é geral, ela se aplica a qualquer caso. A gente está vendo alguns exemplos em que, para expressar um modo de pensar, a gente escreve uma expressão numérica ou então uma expressão algébrica. Vamos ver mais um exemplo. É comum nas escolas os alunos terem 4 notas ao longo do ano, uma em cada bimestre, e no final se calcula a média. E é costume também atribuir pesos aos bimestres, valorizando menos o primeiro bimestre. Vamos supor que numa certa escola a regra do jogo seja essa. Para calcular a média final, soma-se a nota do bimestre 1 com os dobros das notas dos bimestres 2, 3 e 4 e divide-se o resultado por 7. Acontece que essa escola está se informatizando. Pois bem, como comunicar ao computador que ele deverá fazer o cálculo por esse processo? Esse problema pode ser resolvido com uma fórmula. Existem programas de computador que entendem as expressões algébricas. No caso que a gente apresentou, a fórmula seria a seguinte. Olha lá. Soma-se a nota do primeiro bimestre com os dobros, dobra 2 vezes, os dobros das notas dos outros bimestres e divide-se, aqui no caso a divisão está indicada por esse traço de fração, divide-se o resultado por 7. O que deu é a média final do aluno. Veja só, aqui em cima e aqui embaixo nós temos a mesma mensagem, o que muda é a linguagem usada. Aqui a mensagem está colocada com o nosso português habitual e aqui com a linguagem específica da matemática, com a linguagem algébrica. Neste caso, tanto para nós como para os computadores, a linguagem mais indicada é a algébrica, porque esta fórmula sintetiza o resultado, comunica melhor como é que deve ser feito o cálculo. E a vantagem da fórmula, como a gente já disse, é que ela pode ser usada em qualquer caso. Vamos ver um exemplo de aplicação desta fórmula. Um aluno tirou 6 no primeiro bimestre, 5,5 no segundo, 7 no terceiro e 9 no quarto bimestre. Como é que se calcula a sua média final? Aplicando a fórmula, a gente faz assim. N1, que é a nota do primeiro bimestre, é 6, mais o dobro de N2, o dobro de 5,5 é 11, mais o dobro de 7, que é 14, mais o dobro de 9, que é 18. E tudo isso tem que ser dividido por 7. Agora é fazer a conta. 17 com mais 14 com mais 18 dá 49, dividido por 7 é 7. Portanto, a nota final dele é 7. As fórmulas são muito usadas na matemática e em todas as ciências, porque as fórmulas contêm resultados gerais. E se consegue essa generalidade substituindo os números por letras. Agora tem o seguinte, para que se possa bem usar uma fórmula, é preciso compreender claramente o significado de cada uma das letras que aparecem nela. O que é que cada uma das letras está representando. Por exemplo, a fórmula para se calcular a área de um trapézio é esta. A área do trapézio é igual a B maiúsculo mais B minúsculo, tudo isso dividido por 2 e vezes A. Pois bem, o que é que representam essas letras que estão aqui? Esta representa a área do trapézio, a extensão de sua superfície. A letra B maiúsculo representa a medida base maior do trapézio.
B minúsculo, a medida da base menor, e a letra A representa a altura do trapézio, a distância entre as suas bases. Somente compreendendo bem o significado de cada uma destas letras é que se pode aplicar corretamente esta fórmula. Este programa se chama Comunicação em Matemática. Nós procuramos, através de exemplos, mostrar como é que as expressões numéricas e como é que as expressões algébricas são usadas para comunicar uma forma de pensar, um raciocínio. Esse é um aspecto muito pouco explorado no ensino tradicional da matemática. Nele, os alunos ficam calculando expressões numéricas, calculando expressões algébricas, fazem cálculos e mais cálculos sem saber o que essas coisas significam. É fundamental que a gente passe a explorar o que foi colocado aqui neste programa, a matemática como uma linguagem através da qual a gente expressa, comunica certas ideias, certos modos de pensar.